Pessoal, essa semana nós vamos estar colocando uma pregação do Raul Otávio Pimenta, que foi o nosso coordenador. E o Raul foi também coordenador da renovação a nível do estado do Paraná. E essa pregação que eu estou colocando para vocês, eu coloquei como obra de restauração. Raul era muito preocupado com a restauração da igreja. Ele lutou muito para que a nossa igreja fosse restaurada, dada a necessidade de renovação da igreja. E a renovação começa a partir de nós. Nós, membros da igreja, precisamos ser restaurados. E à medida que formos restaurados, a nossa igreja será restaurada. Aproveite esta pregação e pense na sua vida e pense na restauração sua e como você pode contribuir na restauração da nossa igreja. Eu queria assim começar partilhando com vocês, partindo daquele princípio do Paulo Apóstolo. Quem estava na escola de formação vai saber do que eu estou falando, da renovação carismática que precisa ser renovada. Não era assim que fala lá no primeiro tempo? Renovação, renova-te a ti mesmo, porque viu-se que ela não estava mais produzindo o que ela deveria produzir. Deus suscitou a renovação carismática dentro da igreja, para que ela fosse um elemento de reconstrução desta igreja, mas de repente, o produto final não estava atingindo o seu objetivo, ou seja, não estava havendo a transformação de vida nas pessoas, capaz de levar a igreja como um todo numa transformação, a uma transformação. E o que nós vemos é que a graça de Deus tem operado na vida das pessoas, transformando a vida das pessoas. Deus tem manifestado milagres e prodígios no meio do seu povo, porque Ele tem como objetivo a salvação desse povo, a salvação do povo. E tendo como objetivo a salvação do povo de Deus, Deus não quer se limitar em nada. Para começar, vamos pegar em Isaías 61, Isaías 61, versículo 1. Nós sabemos que esse trecho da palavra de Deus, o próprio Jesus leu lá na sinagoga, não foi? Que ele desenrolou o livro da lei e leu esse trecho. E ele se referia a ele mesmo. E a palavra diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Senhor fez de mim um Messias. Ele me enviou a levar alegre mensagem aos humilhados, medicar os que têm o coração confrangido, proclamar aos cativos a liberdade, aos prisioneiros a abertura do cárcere, proclamar o ano do favor do Senhor, o dia da vindicta do nosso Deus, confortar todos os enlutados, entregar como adorno aos enlutados de Sião, diadema em vez de cinza, unguento de entusiasmo em vez de luto, vestimenta para o louvor em vez de um espírito abatido. Serão chamados terebintos da justiça, plantação do Senhor destinados a manifestar o seu esplendor. Reconstruirão as ruínas do passado, reerguerão as casas desoladas dos ancestrais, renovarão as cidades devastadas, as desolações que se arrastam de geração em geração. Palavra do Senhor. Nós vemos por aqui que a missão de Jesus é uma missão de restauração, é uma missão de libertação do povo. Como nós vemos, que o Espírito está sobre mim, me enviou a proclamar o ano do favor do Senhor. Aí diz assim, medicar os que têm o coração confrangido, proclamar aos cativos a liberdade, aos prisioneiros a abertura do cárcere, o ano do Senhor, a vindicta do Senhor nosso Deus, enfim, trazendo uma restauração para o seu povo. E o que nós estamos vendo é que o que Deus tem operado no nosso meio é exatamente esta palavra. Ou nós não estamos vendo pessoas sendo libertadas de suas prisões interiores, causadas pelo pecado, pelo vício, pelas enfermidades? Temos visto ou não? Vocês têm visto aqui?
que interessante, Maringá eu também vejo. Maringá eu também estou vendo. Por quê? Porque Deus está operando lá também, como está operando em todo o país, como está operando em todo o mundo. Porque essa é a vontade de Deus, ver um povo curado, ver um povo liberto, ver um povo são, ver um povo destinado à salvação. O objetivo de Jesus é esse, e Ele veio ao mundo para isso. Ele veio ao mundo para restaurar a dignidade do homem e levá-lo para o céu. Só que tem uma particularidade nessa palavra, que eu gostaria muito de chamar a atenção. Porque depois que ele fala que ele faria esta obra de restauração, libertando os cativos, sarando os doentes, aí ele fala assim, que estes serão chamados terebintos da justiça, plantação do Senhor, destinados a manifestar o quê? O seu esplendor, a sua glória. Estes mesmos reconstruirão as ruínas do passado, reerguerão as casas desoladas dos ancestrais, inovarão as cidades devastadas, as desolações que se arrastam de geração em geração. É a partir deste povo restaurado, é a partir deste povo curado, é a partir deste povo liberto, que o Senhor reconstrói a sua igreja. Lá na Paulo Apóstolo, nesta visão que havia sido dada ao Conselho, à Comissão Nacional, em 91, o que o Senhor mostrava? Aquela máquina que tinha matéria-prima, mas chegava lá o produto era nada, vocês sabem disso, né? Chegava no final o produto era zero. E a palavra que Deus deu foi de Ageu 1, quando ele diz, reconstruam a minha casa, porque cada um está preocupado com a sua, enquanto a minha está abandonada. Está lá em Ageu. Cada um está preocupado com a sua casa, enquanto a minha está abandonada. E Deus tem investido em nós que aqui estamos, neste povo da renovação carismática católica, de um modo especial. Claro que na igreja toda nós vemos as manifestações de Deus, uns mais, em outros menos. Estamos falando para a renovação, por isso me expresso dessa forma. A renovação carismática, na renovação carismática, Deus tem operado, porque Ele espera que nós reconstruamos a sua igreja. Porque nós fomos chamados a reconstruir a igreja do Senhor. Porque o Senhor está nos fortalecendo para reconstruirmos a igreja do Senhor. O Senhor tem operado no meio do seu povo, em todas as dioceses, porque Ele quer a sua igreja restaurada. Reconstruirão as ruínas do passado, as casas desoladas, a desolação que se arrastava de geração em geração, da qual Deus se cansou, porque está atingindo a medida de Deus. Está atingindo a medida de Deus. O pecado do mundo está atingindo a medida de Deus. Hoje, vocês meditaram na vinda do Senhor. Foi isso que vocês meditaram de manhã? Foi? Mateus 24? Francisco estava me contando. A vinda do Senhor pode estar muito próxima, porque a medida de Deus está chegando ao seu limite, e por isso Deus tem tido pressa. Deus tem tido pressa na reconstrução da sua igreja. E Deus tem se utilizado de nós, cada um de nós, tão pobres, tão miseráveis que somos na nossa espiritualidade, que não fizemos teologia, não fizemos filosofia, não ficamos trancados dentro de um seminário, não ficamos trancados dentro de uma universidade estudando igreja, não fizemos nada disso, mas é de nós, pobres servos de Deus, que Deus está se utilizando hoje para reconstruir a sua igreja. É isso que temos visto ou não? É isto? É isto. Porque se gerações e gerações passaram, aconteceram de viver por viver, mas não aconteceu na graça de Deus. Esta geração é a geração que vai mudar toda a história dos últimos quase 2000 anos.
retomando aquele princípio da igreja nascente, retomando os valores da igreja nascente. A igreja, quando foi criada pelo Senhor a partir de Pentecostes, ela o quê? Mudou os rumos de toda a humanidade. Foi isso ou não foi? Foi tão marcante que mudou os rumos da humanidade. É tão marcante que o tempo é marcado antes de Cristo e depois de Cristo. Não é verdade? A partir do nascimento de Jesus, quando Deus começou a executar o plano da construção, da reconstrução da sua igreja, do seu reino aqui na terra, o que nós vemos é exatamente isso. E nós somos chamados, escolhidos por Deus, para vivermos este momento, vivermos isso. Interessante que não é só aqui, peguem lá em Ezequiel, aquela famosa palavra de Ezequiel 36, essa acho que todo mundo conhece, né? Mas que é de uma riqueza sem tamanho. Ezequiel 36, vamos pegar no capítulo 36, versículo 23. Essa nós sabemos que era a grande promessa de Deus, né? A grande promessa de Deus para o seu povo, a grande promessa da restauração de Israel, a grande promessa de Deus para a edificação do seu reino entre nós. O interessante seria ler tudo, mas não tem condições. Versículo 23 diz assim: mostrarei a santidade de meu grande nome. Eu vou repetir: mostrarei a santidade de meu grande nome, que foi profanado entre as nações. Meu nome que profanastes no meio delas. Então as nações conhecerão que sou eu, o Senhor, oráculo do Senhor, quando eu tiver mostrado minha santidade em vós, à vista deles. Pega o versículo 26. Eu vos darei, e aqui vem a promessa de Deus, um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vosso corpo coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Infundirei em vós o meu espírito, e vos farei caminhar segundo as minhas leis, guardar e praticar os meus costumes. Já seguimos a palavra. Vamos nos deter até aqui por enquanto. O desejo de Deus é manifestar o quê? A santidade dele no meio do seu povo. O projeto de Deus, o projeto inicial de Deus, é ver o seu nome santo no meio do seu povo. O nome de Deus que havia sido profanado. A profanação do nome de Deus, gente, é um pecado gravíssimo, profanar. O nome de Deus traz consequências terríveis para quem o faz, porque Deus é santo. E Deus, querendo manifestar a santidade no meio do povo, Ele faz a promessa de que em vós colocarei, ou eu vos darei, um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Deus, para poder infundir em nós a santidade dele, para poder imprimir em nós a marca dele que é santo, para tornar o nosso semblante, o nosso viver semelhante ao dele, era necessário que o que havia de mal, de pecado, de impureza fosse arrancado do homem. Porque quando Deus fala, eu vou arrancar do coração, do peito de vocês o coração de pedra, Deus está arrancando nesse coração de pedra toda impureza, todo o pecado, toda a imperfeição, todos os males, toda a contaminação, toda a influência do mal na nossa vida, tudo o que há que contraria a sua palavra. E a promessa é: e vos darei um coração de carne.
onde estará impressa, onde vocês serão gravados, onde será gravada a minha lei, e vocês poderão assim vivê-la. É assim que diz a palavra, é assim que Deus quer fazer. Para manifestar a santidade na nossa vida, é necessário que haja um coração novo. E um coração novo custa um pouco caro. Custa caro. Não estou falando do caro financeiro. Até custa, né? Fazer uma cirurgia, um transplante de coração hoje deve custar muito caro, né? Muito dinheiro. Um coração novo, um coração de carne, para nós, custa caro. Porque vem bater de frente com o nosso orgulho. Você já viram uma pessoa de coração bom? Assim, um coração bom mesmo, aquele coração mole, né? Que a gente fala, aquela pessoa com coração mole, né? Ser uma pessoa rude, ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa orgulhosa, eu nunca vi. A pessoa de coração mole é naturalmente uma pessoa boa, não é? É uma pessoa acolhedora, uma pessoa que quer amar, que nem sempre consegue, mas que quer amar. Uma pessoa que está disposta a estar bem com todo mundo, a amar todas as pessoas. Portanto, daí eu posso tirar que do coração de pedra, só poderia haver orgulho no coração do homem. Só poderia haver pecado no coração do homem. E como Deus não habita com o pecado, e como o coração orgulhoso, no coração orgulhoso Deus não pode manifestar a sua santidade, é necessário trocar tudo isso. É necessário arrancar com raiz e tudo, para Deus poder então dar uma nova vida ao seu povo. O que temos visto hoje na renovação carismática? Deus fazendo cirurgias do coração para tudo quanto é lado, não é isso? Deus operando o coração do homem, Deus tirando do peito do homem o coração de pedra. Quando a gente vê de repente aquela pessoa que vivia numa situação de pecado, numa situação de orgulho, de resistência à palavra de Deus, de repente, por uma ação da graça de Deus, se abre a ação de Deus, a vida é transformada e se torna um servo do Senhor. Tem acontecido isso? Vocês têm visto? Aconteceu na minha vida. Aconteceu isso na minha vida. Ou não aconteceu na de vocês? Tem acontecido na minha vida? Ou não está acontecendo na vida de vocês? Porque tudo isso é um processo de Deus na nossa vida. Porque Deus quer que nós tenhamos um coração maleável, onde Ele possa imprimir a sua marca, imprimir o seu próprio coração em nós, colocando em nós sentimentos de amor, e não de orgulho, e não de inveja, e não com sentimentos de destruição, nada que contrarie o plano inicial de Deus para o homem, que é viver em amor. E o que nós podemos ver ali no versículo 33? Vamos lá. Ezequiel 36, versículo 33. Assim fala o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todos os vossos pecados, povoarei as cidades e as ruínas serão reerguidas. A terra devastada será cultivada, em vez de um deserto, aos olhos de todos os transeuntes. Dirão: esta terra que estava devastada tornou-se como um jardim de Éden. As cidades que estavam em ruínas, devastadas, demolidas, são fortificadas e habitadas. Então as nações que subsistirem, enfim. Aí continua a palavra de Deus. Aí continua o projeto de Deus para o seu povo. Continua o projeto de Deus para o povo daqui, da diocese de Foz do Iguaçu. Continua tudo aquilo que Deus quer realizar, a partir de um coração novo. Na palavra de Isaías nós vimos que o Senhor vem, restaura, liberta, cura, e depois ele fala que aqueles vão reconstruir. Aqui o Senhor fala alguma coisa diferente? De forma alguma. Ele fala: olha, eu vou arrancar o coração de pedra de vocês. Aí então eu vou repovoar toda essa cidade.
Aí então eu vou manifestar a minha glória. Aí então vai acontecer isso. Aí então todas as nações dirão: puxa, mas não era esta aquela cidade que estava assim, assim, assado? Não era esta a renovação que estava assim, assim, assim? Ô gente, mas não era esse grupo que estava assim tão fraquinho, cambaleando? Promessa de Deus, promessa de Deus. Promessa de que Ele derramaria o seu Espírito Santo, gerando em nós a vida nova, gerando em nossas vidas vida, e vida em abundância. E isso evidentemente acontece a partir, na nossa vida agora, aqui, hoje, 1997, a partir do quê? Do batismo no Espírito Santo. A obra de Deus começa a acontecer em nossa vida com tamanha intensidade quando nos deixamos batizar no Espírito Santo. Quando acolhemos a vida nova que o Senhor quer nos dar. Quando acolhemos a palavra do Senhor, que penetra em nossa vida, transformando também a nossa vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é isso que diz a palavra? Sendo ela eficaz, ela atinge o seu objetivo, ainda que doa, ainda que fira. Mas esta dor e este ferimento são para a salvação e não para a perdição. Então o Senhor tem nos dado, o Senhor tem derramado o Espírito Santo, o Senhor tem operado, o Senhor tem realizado. E não é pouco não, só que Deus quer realizar em nossa vida. E nós vamos, bastante gente, o horário ele é terrível, 3:30 da tarde, no sábado, um calor. Nós vamos ficar em pé e nós vamos rezar. Depois nós continuamos aqui. Pessoal da música, apostos. E nós vamos rezar. E vamos pedir que esta promessa de Deus aconteça na nossa vida. Não importa quantas vezes vocês já rezaram pedindo o Espírito Santo hoje, ontem, anteontem, mês passado, mês retrasado, ano passado, não importa, não importa. E quantas vezes vocês vão ainda pedir? Não importa. O que importa é que de coração sincero você possa pedir a Deus: Deus, renova-me. Deus, opera em meu coração. Deus, dá-me vida nova. Deus te chamou, meu irmão. Saiba disso. Fecha os teus olhos assim, um minutinho antes de começarmos a cantar. E tome posse da graça de Deus para a sua vida. Dizendo: sim, Senhor, eu aceito. Eu aceito o chamado que você fez para mim, Senhor. E quero ser transformado. Quero um coração novo, Senhor. E quero ser instrumento de reconstrução da tua igreja. Amém, Senhor. Amém. Vamos erguer nossos braços. Peçamos que o Senhor derrame o seu Espírito Santo neste momento. Peça: Senhor, dá-me o teu Espírito Santo. Senhor, envia teu Espírito Santo sobre este lugar agora. Senhor, vai derramando em nossas vidas copiosamente a tua graça. Sim, ó Deus, que o nosso coração seja agora mergulhado, Senhor. Seja ele agora totalmente envolto pela graça do teu Espírito, Senhor. Tudo, Senhor, que está morto em mim, tudo, Senhor, que não tem produzido fruto em minha vida, tudo, Senhor, que tem dominado a minha carne, todos os meus ídolos, tudo isso seja arrancado da minha vida agora, Senhor, porque eu quero ter uma vida nova em Ti, Senhor. Por isso, derrama o Teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, neste lugar. Derrama para que nossas vidas sejam transformadas. Derrama para que a minha vida, diga, para que a minha vida seja transformada. Sim, Senhor, derrama agora, porque eu necessito disso, Senhor. Eu necessito que Teu Espírito Santo me auxilie. Eu necessito que o Teu Espírito Santo opere em mim. Por isso, vem, Espírito Santo. Vem ao meu coração. Vem, Espírito Santo. Amém.